Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo que a bênção de Deus, do nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe a Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e do nosso profeta santo e querido irmão Aldo, esteja com todos, fazendo presente em sua vida, em sua família, no seu trabalho, sobre todos aqueles que os irmãos querem bem. Porque, irmãos, a nossa fé é muito importante, inclusive para aqueles que às vezes nem são apostólicos, mas dependem de nós. Então os irmãos fiquem sempre firmes, sempre fortes neste santo caminho. Como dizia a Santa Avó, muitos de nós, muitos irmãos apostólicos, não abandonem esta igreja por nada neste mundo. Então, irmãos, é isto que nós vamos buscar nesta reunião, buscar fé, buscar força, buscar confiança, também muito desejo de prestar nosso louvor e adoração ao nosso querido e santo irmão Aldo, porque esta reunião, a reunião de amanhã, é também um preparo para a grande festa que nós teremos, nós na terra e os santos e anjos nos céus, comemorando a coroação do nosso querido e santo irmão Aldo. Então que todos nós possamos usar, aproveitarmos e também usufruirmos desta reunião para preparo do nosso espírito, do nosso coração, para a coroação do nosso querido e santo irmão Aldo. Convido agora os irmãos, então, que estão sentados e puderem, por gentileza, se coloquem em pé, com suas mãos levantadas, com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados. Nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça do nosso Deus, eterno Pai. Senhor Deus, nosso Pai Criador, honra e glória tributamos ao Senhor, ó Pai Santo, no mais altos céus, ao vosso Divino Espírito Santíssimo, ao teu Filho amado Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, Príncipe da paz, Pai perpétuo. Jesus bendito, junto com a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a continuadora de teu santíssimo ministério, aquela que o Senhor prometeu que enviaria a esta terra, também rendemos todo o amor, nossa gratidão e louvor à Senhora Santa Avó, a Senhora Virgem Mãe Maria Santíssima, Rainha dos céus, nossa Mãe espiritual, Mãe de Deus, Mãe de todos os filhos de Deus, e especialmente ao Senhor, querido e santo irmão Aldo, nosso grande mestre, nosso grande e poderoso profeta, nosso pastor, nosso ensinador, nosso guia para os céus. Querido e santo irmão Aldo, receba o amor, o carinho, a adoração de todos nós, os seus filhos, irmão Aldo, não só porque te conhecemos pessoalmente, mas te conhecemos como profeta de Deus, como supremo pastor, como santo poderosíssimo, enviado por Deus a esta terra para guiar este povo e especialmente preparar a igreja que Deus precisava governar, mas ainda não estava pronta. E o Senhor, querido e santo irmão Aldo, usando mãos fortes, poderosas e todo o poder que lhe fora concedido, preparou para Deus a igreja que será eternamente de Deus aqui na terra. Então, querido e santo irmão Aldo, muito obrigado, primaz, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos imensamente agradecidos ao Senhor, ao vosso ministério, ao preparo desta igreja, ao preparo de todos nós, para que possamos vencer. Porque quem estiver contigo, querido irmão Aldo, está com o nosso Deus. Então queremos estar sempre assim, irmão Aldo, pertinho do Senhor, junto de nós, esteja sempre conosco, não só hoje na reunião, irmão Aldo, mas todos os dias, nos ajudando, nos incentivando, sempre nos preparando para um dia estar também nos céus,
como o Senhor, e anjos e santos e até muitos apostólicos já estão na glória de Deus. Querida voz, santo irmão Aldo, abençoe nossa reunião, prepare nossa alma, nosso coração, nosso espírito, para que realmente possamos prestar um louvor e uma adoração muito sinceros a Deus e aos seus santos. Querida voz, santo irmão Aldo, inspire-nos então todos os atos da reunião, para que seja feita a vontade dos céus, e não somente a nós, mas aliadas a nossa ao reino dos céus, para que sejamos perfeitos em obras. Assim sendo, então, declaro iniciada nossa santa reunião para a honra e glória do reino de Deus. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Sentir teu amparo em mim.
Prezados irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a todos pela sua presença, pela sua vinda à igreja, pela sua participação, inclusive pelo serviço que prestaram, estão prestando para a nossa igreja apostólica. Inclusive agradeço também aos senhores internautas pela sua audiência, desejo que o santo irmão Aldo, junto com a Santa Voz, esteja aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde o irmão ou a irmã estiver ouvindo, assistindo a nossa santa reunião. Agora nós vamos meditar as palavras que estão contidas em nosso boletim, e uma palavra, irmãos, que fala sobre o nosso querido e santo irmão Aldo. Uma palavra que fala do seu ministério, do seu grande amor e também uma gratidão do povo apostólico para com o nosso bondoso mestre, o nosso querido e santo irmão Aldo. Mestre porque aprendemos, mestre porque é e foi e será eternamente o nosso guia, aquele que nos conduz para o reino dos céus, o que nos ensina, que nos instrui para a vida. Então, irmãos, aqui diz assim: Santo irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O santo irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Avó Rosa, aprovada por Deus para ser o seu porta-voz, à semelhança dos profetas no passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus, dirigia a igreja apostólica, ensinando o caminho de paz, de amor, da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava, alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento para sua alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Aquele que com dom divino, amor, justiça, benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como o pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que, por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos no cumprimento do seu ministério, nos santos profetas do passado, para auxiliá-los a cumprir o ministério de profeta no tempo presente. Entre eles, o profeta Moisés, Santo Elias, Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder de Deus e dos seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria o objetivo de revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre, ensinar as regras de elevada moral e de boa conduta para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como verdadeiro Filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo, de acordo com os desígnios de Deus o Pai, do seu divino Espírito Santo, a vida terrena do santo irmão Aldo se findou em espírito, foi levado aos céus para integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o santo irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus o Pai, como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito intercedendo diante de Deus o Pai, em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possam trilhar nos retos caminhos ensinados por Jesus e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis no seu lidar cotidiano, continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, também que participaria ativamente nas realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o santo irmão Aldo exerceu na Igreja Apostólica como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador, primaz apostólicos, e cremos que somente uma pessoa dotada de espíritos e virtudes divinas, escolhida especialmente para esta missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos do seu ministério.
Contudo, sempre foi uma pessoa simples em todo o seu proceder. Jamais se orgulhou que representava na terra a pessoa de Deus e do seu divino Espírito e poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade, vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo. Ao nos referirmos a ele, ao seu ministério terreno, celestial, em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos pelo seu santo nome e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a este santo de Deus, tampouco sem tendências ao fanatismo ou intolerância de quaisquer espécie, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta no céu de todas as glórias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus no tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus o Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo profeta Irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver e proteger a Igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exerce todo o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta Irmão Aldo realizou entre nós, pelo progresso que a Igreja alcançou durante seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que realizou em espírito para manter a Igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Avó Rosa, quando seu espírito era levado aos céus, por Jesus enquanto ela estava ainda entre nós exercendo seu ministério, o nosso Irmão Aldo era elevado pela Santa Avó Rosa aos céus, em espírito, colocado na presença de Deus o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da Igreja na terra, quanto à santificação do povo, também para salvar e realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a Igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo Irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós, continua exercendo, e pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o povo, a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias. Então, irmãos, essa é uma mensagem bastante simples, mas que fala a todos nós a síntese, o resumo do ministério do nosso querido e santo Irmão Aldo. Fala de forma bastante genérica do ministério do nosso querido e santo Irmão Aldo, porém destacando todos os aspectos da sua vida, desde o seu chamado, do seu preparo, da vinda do nosso querido santo Irmão Aldo à Igreja, dos seus dons, das suas qualidades, do seu galardão, da sua coroação, e por fim finaliza a mensagem com uma homenagem do povo apostólico ao nosso querido e santo Irmão Aldo. Porque, irmãos, sabemos que nosso querido e primaz, nosso santo e querido Irmão Aldo está aqui, no dia de hoje inclusive. Está aqui presente junto conosco, junto com uma legião incontável de anjos e santos do poder dos céus, que vieram por parte de Deus, permitidos e enviados por Deus, para estarem aqui conosco, participando deste momento glorioso, ouvindo os hinos que apresentamos, ouvindo a mensagem que está sendo proferida nesse instante, a que já foi proferida. Vão ficar conosco, abençoando as pessoas que precisam, aqueles que necessitam da bênção e da graça de Deus, e nosso querido Santo Irmão Aldo podendo receber de nós todo o nosso amor, toda a expressão do nosso amor em forma de palavras e de podermos ouvir esta mensagem. Observem, irmãos, que aqui no boletim fala muitos aspectos, por isso que disse aos irmãos que de forma sintética, porque não haveria inclusive nem tempo para detalharmos profundamente o ministério e o galardão e a coroação do nosso querido Santo Irmão Aldo em questão de 20, 25 minutos. Não seria possível falarmos com muitos detalhes, por isso que nesta mensagem, até escrita com letras pequenas, mas uma mensagem bastante
simples, densa e que fala a todos nós a respeito do galardão e do ministério do nosso querido e santo irmão Aldo. Irmãos, na fé, existem muitas coisas que as palavras não podem falar. Por mais simples que seja esta palavra, por mais, digamos assim, curta que seja a mesma, nada vai ser superior à nossa comunhão com Ele, querido e santo irmão Aldo. Na fé, irmãos, não há palavras que possam justificar o amor que sentimos pelo nosso querido e santo irmão Aldo. Por mais lindas e rebuscadas que sejam as palavras, que procuremos nos dicionários, que procuremos nos textos, ainda que sejam sagrados, conseguiríamos expressar aquele sentimento, por exemplo, que tínhamos quando escutávamos o estalar da porta da sede. E ali, como um impulso que envolvia a igreja, íamos em direção do nosso querido e santo irmão Aldo. É verdade, uma mensagem bastante simples, humilde, que nos faz ligar ao querido e santo irmão Aldo. E agora sim, pela fé, estas palavras começam a fazer sentido. Agora sim, irmãos, pelo amor que temos pelo nosso santo irmão Aldo, começam a fazer com que a gente tenha lembranças do nosso santo irmão Aldo. Lembranças estas que aumentam a nossa fé, que faz com que a gente se ligue ainda mais ao nosso santo e querido irmão Aldo. Irmãos, sentimentos estes que vivemos com ele. Aquela fila, íamos olhando ali a pessoa do nosso santo irmão Aldo, a presença de Deus entre nós. E como diz aqui, não é fanatismo nós adorarmos nosso santo irmão Aldo. Muito pelo contrário, adorar a Deus é fanatismo, irmãos. Prestar nosso louvor ao Criador nosso é fanatismo. Se nós devemos considerações aos nossos pais, pai e mãe, aos nossos criadores, vó e vô talvez, aqueles que nos criaram, ainda que não tenhamos um pai e mãe biológico presente conosco, se devemos adoração a eles que cuidaram de nós materialmente, quanto mais não devemos ter para aquele que nos criou espiritualmente. Deus, irmãos, é o nosso Criador. Por quê? Porque Ele criou, mas não só porque criou, porque Ele acompanhou, Ele ensinou, Ele mostrou o caminho. Então o irmão Aldo é sim o nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque Ele nos criou. Nosso irmão Aldo, numa certa ocasião, ele disse: mãe é quem cria, pai é quem cria. Não somente por serem biologicamente pai ou mãe, por ter os traços genéticos em um filho que é pai. Não, é quem cuida, é quem educa, é quem ensina. E isto tudo o irmão Aldo fez conosco. Quantas pessoas, às vezes até em coisas simples, não sabiam das coisas, iam falar com o irmão Aldo, ele com poucas palavras. Porque a personalidade, a característica do nosso santo irmão Aldo era de falar pouco, mas falar preciso. Irmãos, existem pessoas que às vezes são impactadas com as palavras do nosso santo irmão Aldo. Às vezes ele dá 2 palavras, por exemplo, e aquela pessoa não esquece nunca mais das palavras que ele diz, porque são as palavras corretas, as palavras certas, munidas de todo o poder de Deus, têm o poder de transformar uma vida. Isto é criar, irmãos, isto é educar, isto é ensinar. Observem, irmãos, nosso querido santo irmão Aldo, às vezes, com um olhar ele corrigia. Às vezes, íamos perto dele, pertinho do nosso santo irmão Aldo, nós pensávamos, porque somos seres pensantes, alguma coisa, pelo olhar dele, a gente entendia tudo o que ele queria dizer. Isso é ensinar, irmãos. Isso é disciplinar um povo. Isso é corrigir um povo. Outro ponto, irmãos, uma característica muito forte, muito boa, positiva, extraordinária do nosso querido e santo irmão Aldo, era a sua fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus do nosso querido santo irmão Aldo, à santa avó também, ao nosso bondoso e mestre Jesus, irmãos, extravasava, era superior a qualquer coisa desta terra.
porque ele não estava aqui na terra cumprindo uma obra para homens, não estava cumprindo uma obra para seres humanos somente. Ele estava cumprindo uma obra para Deus. Por isso que ele foi e é importantíssimo, inclusive essencial. Sem ele, Deus não teria esta igreja, irmãos. Sem a pessoa, o espírito e o ministério do nosso bondoso e santo irmão Aldo, Deus não teria a sua igreja. Não teria por quê, irmãos? Qualquer um de nós pode ser substituído, ele não. Nosso querido santo irmão Aldo jamais. Não existiu e não existirá, nunca mais, uma pessoa capaz de cumprir o ministério que ele cumpriu. Assim como a Virgem Maria Santíssima fora predestinada para cumprir aquela profecia de alguns profetas, mas especialmente com mais detalhe, o profeta Isaías, ela foi aquela virgem que concebeu. A Santa Avó e nosso querido e santo irmão Aldo são aqueles que Jesus prometeu que precisaria para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Irmãos, por mais que a gente pense assim, não, mas o povo cooperou, é verdade, o povo ajudou, o povo creu no nosso santo irmão Aldo. Irmãos, nós já críamos no irmão Aldo como profeta antes mesmo dele cumprir seu ministério, digamos assim, nos céus, antes de ser coroado, nós já críamos que ele era profeta. Então o povo cooperou, o povo ajudou, o povo facilitou com que a obra acontecesse, mas se não fosse ele, ainda que existisse um povo bom, ainda que existisse um povo humilde, Deus não poderia reassumir o seu poder sobre um povo na terra. E só pôde por intermédio dele, santo irmão Aldo. A sua presença, a sua vinda, o seu preparo por Deus e o cumprimento do seu ministério foi essencial para que a igreja tivesse a sua formação perfeita como é. Inclusive, pôde conceder à igreja um preparo pleno, de maneira, irmãos, que eu vou até explicar para os irmãos. Cada um sabe o que fazer. Cada irmão, cada irmã sabe como proceder. Se vier um pastor aqui neste altar e falar coisas que não são da igreja, coisas que não são típicas da fé, coisas que não fazem parte da nossa doutrina, imediatamente o povo entende. O povo sabe e o povo não vai ouvir, porque tem um profeta. Este povo, irmãos, tem profeta. Este povo teve e tem um profeta. Então este povo, irmãos, está ligado a Deus por intermédio dele. Então nós não precisamos assim ficar com medo. Não precisamos ter medo do futuro da igreja. Nós não precisamos ter medo das coisas do mundo. Nós não precisamos ligar para as coisas do mundo, material, mas tanta ruindade, maldade. Os irmãos reparam que o irmão Aldo nunca pregou sobre isto? Os irmãos repararam que na vida toda do nosso irmão Aldo, o irmão Aldo nunca se preocupou como o mundo estava. Porque nós não somos do mundo, irmãos. Nós não somos da terra. Vivemos na terra, mas nós não somos do mundo. Uma vez, nosso querido santo irmão Aldo, num boletim, ele disse: os irmãos são propriedades de Deus, e o mal não lhe toca. Então é isso, irmão. Mas digamos assim, de repente tropiquei e caí, eu não podia cair porque sou apostólico. Não, é diferente, irmãos. Às vezes um mora num terreno mais acidentado, outros moram num terreno mais plano, outros às vezes têm uma dificuldade mais motora, outros não têm, uma dificuldade um pouco mais cognitiva, outros não têm. Então são coisas da vida o que acontece conosco. Mas ainda assim, a Santa Avó e ele, nosso santo irmão, minimiza ao máximo as lutas que enfrentamos. E das que passamos, é o mínimo que poderíamos passar. Porém, irmãos, nós temos que crer e confiar sim neste santo poderoso de Deus. Temos sim que crer e confiar que Ele está sempre conosco e está a nos livrar de todo e qualquer problema. Eventualmente enfrentarmos algum, mas ainda assim é com a permissão dEle, é com a permissão da avó, é com a permissão de anjos e santos, porque às vezes se faz necessário, ou por outro lado também, porque às vezes estamos no mundo, num terreno inimigo de Deus, e precisamos viver aqui. Às vezes é uma pessoa que está lá no nosso serviço, lá no nosso trabalho, às vezes está
impertinente ali, uma pessoa ruim, que incomoda. Mas Ele também está ali. Se nós formos para outro lugar, Ele não vai. Entende, irmãos, que observem que a vida nos traz situações, mas ainda assim nós passamos o mínimo delas. O mínimo delas nós enfrentamos. Quantas pessoas, nosso querido e santo irmão Aldo reduziu ao máximo, ou até eliminou alguns problemas que passavam, alguma luta que enfrentava, alguma dificuldade. Por quê, irmãos? Nós somos propriedades dele, propriedades de Deus. E por eles e por nós, estes santos lutam. Mas nós temos que também fazer a nossa parte, como diz aqui na mensagem. Vamos expressar nosso reconhecimento ao nosso querido santo irmão Aldo. Nós não podemos só pedir, irmãos. Nós não podemos só exigir que ele nos ajude. Nós não podemos só pedir e achar que ele tem que nos ajudar, porque às vezes estamos na terra, às vezes, irmãos, nós precisamos provar para um familiar o que é ter fé. Às vezes nós precisamos provar para um professor, para um funcionário, para um patrão, para um amigo, para um vizinho, o que é ter fé. E para provar, tem que viver. Para provar, tem que fazer o uso da fé. Como vamos provar só com palavras? É até fácil falar com palavras. Na teoria, ali nos escritos, podemos escrever palavras belas, mas todas elas serão anuladas se nós vivermos. Então, nenhuma palavra, na verdade, é necessária se nós já vivemos o que iríamos escrever. Então, vejam que, às vezes, as situações vão nos levando a um fato, a algum ocorrido, algum acontecimento, que nós imaginamos, mas por que acontece comigo? Porque eu sou apostólico. Acontece contigo exatamente porque às vezes o irmão, a irmã é apostólico. E precisa passar por aquela situação, precisa enfrentar aquilo, para provar a sua fé, a sua fidelidade, provar que o irmão, a irmã confia além da vida deste corpo. Porque nós temos, irmãos, uma confiança plena na vida espiritual. E nós não viemos para a igreja só para buscar curas, por exemplo. Nós não viemos para a igreja só para buscar milagres. Inclusive, não, em nenhuma ocasião, o nosso querido santo irmão Aldo disse o seguinte: irmãos, só esta igreja cura. Irmãos, só aqui existem milagres. Irmãos, venham para cá que todos os seus problemas serão resolvidos. Nunca o irmão Aldo ensinou isso. Por quê, irmãos? Ele ensinava o que Deus queria. Ele mostrava o caminho que leva aos céus. Aí lá sim, todos estes problemas nós não teremos mais. Às vezes temos um problema motor, ele vai ser eliminado. Nos céus, se for preciso, vamos até correr. Às vezes tivemos um problema de visão, vai ser eliminado. Nos céus nós vamos enxergar. Às vezes não conseguiríamos nos comunicar na terra, nos céus nós vamos comunicar. Às vezes nós não poderíamos fazer tais coisas neste mundo por uma limitação, às vezes até de idade, às vezes fazer quando era jovem, quando era de idade já não consegue fazer mais, mas no céu tudo é possível. Então observem, irmãos, que a vida que o irmão Aldo quer nos dar não é a vida simplesmente que o mundo ensina. Não é a vida que o mundo quer dar. Não é uma longevidade assim, digamos, material, humana, que as pessoas querem trabalhar para que as pessoas vivam mais. A vida que nosso querido santo irmão Aldo está trazendo por esta igreja para nós é uma vida eterna, irmãos. Uma vida espiritual eterna, infinita. Uma vida para sempre, com vida mesmo, com vivacidade. Irmãos, com inclusive utilidade. É isto que nosso santo irmão Aldo está semeando para o nosso futuro. Não é uma coisa material, porque às vezes, irmãos, coisas materiais, digamos assim, muitos lugares de ensino ensinam e fazem muito bem. Não tem instituições muito bem conceituadas que ensinam a fazer um bom trabalho, ensinam a se desenvolver bem. O mundo ensina isto. Mas o que nós ensinamos com profundidade, com perfeição, é a vida celestial. É como viver no reino dos céus. Esta sim, nós podemos afirmar e assegurar, ensinamos o povo a viver. Irmãos, a vida que nós ensinamos aqui na igreja é a vida que Jesus ensinou, que os santos profetas ensinaram, que Deus nosso Pai quer que a gente tenha. Por exemplo, um boletim do nosso santo irmão Aldo, e neste mesmo está falando sobre a vinda dos santos profetas. Quantos milhares de anos viveram na terra os santos profetas? Há quantos milhares de anos atrás? Talvez dezenas de milhares de anos.
talvez 5, 6 mil anos atrás, pisou este solo um profeta. Até hoje está vivo. E vai ficar eternamente vivo. Vai exercer um ministério para Deus, ajudar. Quem sabe, às vezes não sabemos, quando uma irmã se põe a reger, um irmão se põe a tocar, uma irmã se põe a tocar, às vezes ali do seu lado está um santo que foi músico na terra. Não sabemos, mas pode estar. Às vezes estamos aqui cantando, está do nosso lado, às vezes um coro cantando junto. São pessoas que viveram na terra anos atrás, centenas de anos às vezes. E Deus dá o privilégio de poder participar de uma obra nos dias de hoje, irmãos. Esta vida que nosso querido e santo irmão Aldo quer nos dar. Por mais que queremos, por exemplo, ter uma vida material boa, confortável, mas ela é limitada a um tempo. Digamos assim, às vezes a pessoa é um bom profissional numa certa área. Ele é até renomado, assim, numa certa cidade, numa certa localidade. Mas saiu dali, ele não é nem conhecido. Saiu dali, ele já não tem mais utilidade alguma. Saiu dali, às vezes parou de trabalhar naquela profissão, acabou o seu legado, acabou ali o seu valor, vamos dizer assim. Mas na igreja não. Continuamos valorosos e cada vez melhor, cada vez maior. É isto que nosso irmão Aldo veio trazer para nós. Uma vida de verdade, irmãos. Não uma vida que é limitada a uma condição física. Imagine alguém que faça um trabalho com as mãos. Deus o livre, ele perde um dos dedos, uma das mãos, alguma coisa, ele para de fazer sua profissão. E quem vive para Deus não, vive eternamente. Mesmo que limitado na terra, mas nos céus, ainda mais, ele vai ser útil. Esta vida que o irmão Aldo quer dar para nós. Então, irmãos, vamos ser muito gratos, sim, ao nosso querido e santo irmão Aldo. E não ter preocupações. Na terra temos lutas, sim, temos dificuldades, mas vamos enfrentando elas. Vamos pedindo ao irmão Aldo, falando com ele todos os dias. Irmão Aldo, veja meu serviço, irmão Aldo, está difícil, me ajude. Irmão Aldo, agora minha saúde, está com algum probleminha aqui, me ajude. E vai trabalhando, vai lutando com ele, lado a lado com ele. Ele vai te ajudando, vai dando saúde, vai dando a bênção, até um dia que vai chegar, isso é fato, nós vamos morar nos céus com ele. Mas neste dia para nós, jamais será triste, jamais será um dia doloroso, jamais será um dia para nós que formos com ele, vai ser um dia de derrota, pelo contrário, um dia de grande vitória, de grande alegria, de grande júbilo e contentamento, por poder chegar no reino dos céus e entender então o que é vida de verdade. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo abençoe a todos, deem muita sabedoria, muito entendimento, que saibam viver bem com o nosso querido Santo Irmão Aldo, juntinho com ele, sabendo que ele está aqui junto com a Santa Avó, nossos santos e anjos do poder celestial, ajudando os irmãos, dando muita força, muita coragem para lutar e vencer, eles preparando para um dia podermos gozar de fato da verdadeira vida que ele veio dos céus trazer. Amém. Convido agora os irmãos a ouvir o último hino que será apresentado, o símbolo do amor. Ensinamos ao Senhor.
Muito bem, irmãos, agora nós vamos orar pedindo a bênção e a graça deste Santo poderoso para a nossa vida. Convido os que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, com suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Nós vamos orar pedindo as bênçãos e a graça de nosso profeta irmão Aldo. Querido e santo primaz, nosso grande e poderoso profeta de Deus, sabemos, irmão Aldo, que estais aqui conosco, nos inspirando, nos ajudando, nos dando vida, esta vida em abundância que há nos santos e anjos dos céus, que há no ministério do Senhor e da Santa Avó, que há na vida de nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, de Deus o Pai, e a vida perfeita que vem do Divino Espírito Santo de Deus. Pedimos, irmão Aldo, que encha nossa alma, nosso coração desta vida, para que a gente possa se desligar da vida do mundo, que é bem diferente desta. Uma vida material, uma vida passageira, uma vida movida por impulsos da terra. Mas não, queremos ter uma vida divina, irmão Aldo. Uma vida como o Senhor tinha e tem até hoje. Uma vida, irmão Aldo, que seja vivida em abundância, para sempre, que não se acabe jamais. Uma vida linda e maravilhosa, querido e santo irmão Aldo. Conceda esses privilégios para a nossa alma, para o nosso espírito. E enquanto vivermos na terra, ainda sentimos um pouquinho as dificuldades do mundo, porque aqui estamos ainda, nós pedimos que o Senhor nos conforte, nos dê força para vivermos aqui bem, já vivendo como nos céus, mas vivendo na terra, até para dar exemplo, para mostrar às pessoas como é ser um verdadeiro apostólico. Querida voz, santo irmão Aldo, abençoe os teus filhos, colocar os seus pedidos aqui nesta caixinha de oração. Todos os seus problemas, as suas lutas, dificuldades, sabemos que já foram vistas pelos senhores, e de acordo com a possibilidade, de acordo com a fé,
de acordo com a justiça divina. O Senhor os possa conceder alívio às dores que sentem, às enfermidades que estão enfrentando e passam, aos problemas materiais, às vezes até financeiros. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe os teus filhos, do mais pequenino na idade, até o irmão, a irmã de maior idade que estiver aqui em nosso meio. Conceda então, irmão Aldo, uma boa noite de descanso, um bom regresso a todos os teus filhos que vão para os seus lares, concedendo uma boa noite, um excelente dia amanhã, um bom domingo, para que possam retornar à igreja com muita paz, com muita alegria, participarmos de mais uma reunião. Abençoe nossos irmãos internautas que agora estão até às vezes orando, pedindo a bênção e a graça dos céus, às vezes até ajoelhados, porque precisam de uma graça, uma bênção especial, que os senhores possam conceder a eles também, ajudando na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Às vezes, quanto gostariam de frequentar a igreja, mas não pode por algum motivo, às vezes até por não ter uma congregação na sua cidade. Que o Senhor possa confortar esses corações, irmão Aldo, concedendo a bênção e a graça do nosso bondoso e eterno Deus, nosso bondoso Mestre Jesus, do Divino Espírito Santo do Pai, do Consolador, a Santa Avó, e da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, concomitantemente com tua santíssima bênção. Por tudo, nossa sincera gratidão. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir.